A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Jeremias, e eu gostaria de falar em Jeremias e Miqueias, e eu gostaria de falar com vocês a respeito da corrupção de uma geração. Eu vou ler com vocês o que se encontra em Jeremias no capítulo 5, do versículo 1 até o 5, e depois nós leremos o que se encontra em Miqueias no capítulo 3, do versículo 11 e 12. Amém? Em Jeremias nos diz: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Amém, glória a Deus. Em Miqueias nos diz, Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Glória a Deus. Amém. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer no dia de hoje para a reflexão de todos. É a mensagem que Deus colocou no meu coração, onde nós vemos que tanto Jeremias quanto Miqueias, eles profetizam em um mesmo contexto, que é um contexto de alertar ao povo de Israel sobre a corrupção do povo, sobre o que eles estavam praticando, as iniquidades que eles estavam cometendo, para eles se corrigirem e não serem levados em cativeiro pela Babilônia, para eles não sofrerem com o cativeiro. Mas nós vemos que quando Jeremias profetiza, quando Jeremias ele sai ali, quando Deus fala a Jeremias, sai à rua e vê se encontra pelo menos um justo, assim eu perdoarei a Israel. Mas nós vemos que nenhum sequer era encontrado, nós vemos que era uma cidade corrompida pelos seus próprios interesses, pela sua própria ganância. Nós vemos que Jeremias, quando ele nota isso, ele diz no versículo 3 do capítulo 5, ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade, feriste-os e não lhes doeu, consumistes e não quiseram receber a correção. Então nós vemos que eles eram feridos pelo Senhor, eles recebiam a correção, mas não se atentavam a ela. Nós vemos que era ali buscado que eles convertessem-se em espírito e em verdade, mas aquilo não vinha a alcançá-los. Eles eram ali semelhante a Faraó quando foi buscado a liberdade do Egito, um coração endurecido, uma face endurecida. Eles não se atentavam àquilo que era dito a eles. E Jeremias, ele pensou: não, eu estou falando aos pobres, os pobres eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Talvez seja por isso que isso está acontecendo. Ele pensa: vou falar aos grandes, vou falar àqueles que devem ter o conhecimento do direito de Deus, e eles sim saberão o que é correto. E nós vemos que no versículo 5 ele diz isso: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas mesmo sabendo, nós vemos que Jeremias diz: mas estes, de comum acordo quebraram o jugo e romperam a atadura. Mesmo aqueles que deveriam defender, guardar o direito, guardar a lei do Senhor, que deveriam passar
e ensinar ao povo, não estavam guardando. E nesse mesmo contexto, Miqueias, ele traz a palavra, ele nos diz que os seus chefes dão as sentenças por presentes. Eles estavam dando as sentenças por presente. Já era um povo corrompido, era um povo que não mais se atentava àquilo que era correto. Eles não se atentavam mais à justiça que deveria ser a pregada, a justiça buscada, que é a justiça do Senhor, mas eles faziam a justiça por presentes. Eles eram um povo corrompido. Os sacerdotes ensinavam por interesse. Nós vemos que não somente nos tempos antigos, também nós vemos no Novo Testamento os fariseus que ensinavam por interesse. Nós vemos nos tempos atuais pastores, pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que o povo quer ouvir, que ensinam somente prosperidade, não ensinam a verdade, que é o arrependimento, que é buscar ao Senhor, buscar o reino de Deus, buscar a justiça acima de todas as coisas. Nós vemos que ainda nos dias atuais essa palavra é aplicada. Nós vemos que os profetas, eles adivinham por dinheiro, eles adivinhavam e adivinham ainda atualmente por dinheiro. Quantos profetas nos meios da igreja, nos meios das congregações, eles buscam satisfazer os seus próprios interesses, eles profetizam por conta de dinheiro, muitas vezes profetizam até falsamente, falando aquilo que o povo anseia escutar. E nós vemos que Miqueias, ele alertou, ele disse naquele tempo: e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Muitos, mesmo em meio a todo esse cenário, desde o pequeno até o grande, corrompidos pelos seus próprios interesses, satisfazendo seus próprios desejos carnais, ainda dizem, em meio à igreja do Senhor, em meio à palavra do Senhor, eles ainda declaram: não é o Senhor por nós, quem será contra nós? O Senhor está em nosso meio, nós não estamos sozinhos. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas, elas não conseguem mais reparar uma igreja que tem o Senhor como centro e uma igreja que não tem mais o Senhor, que o Espírito Santo não está mais no meio. Nós vemos que muitas igrejas se tornaram apenas shows e festividades e não mais a busca pela essência do Senhor, não mais a busca pelo arrependimento. Muitas igrejas estão ali se corrompendo nos costumes do mundo, buscam fazer aquilo que o mundo diz que é bom, buscam se assemelhar-se ao mundo para atrair jovens, para atrair pessoas para a presença. Mas que presença há em meio a essas igrejas? Que Deus há em meio a estas igrejas? Nós vemos que não é mais encontrado. Nós vemos que, assim como Miqueias alertou, como Miqueias disse: portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e monte desta casa em lugares altos de um bosque. Nós vemos que Jerusalém, ela é invadida, Jerusalém, ela é destruída por conta de falsos profetas, por conta de chefes que faziam as coisas por conta do seu próprio interesse, buscavam satisfazer os seus desejos. Eu queria deixar essa mensagem no dia de hoje para reflexão de todos nós, que nós possamos nos alertar, que nós possamos buscar a verdade, que é Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Que nós não venhamos nos prender aos costumes carnais, que nós não venhamos ficar encegueirados, que nós não venhamos ficar cegos diante da verdade, que nós não venhamos fazer como Jerusalém, como o povo de Israel naquele tempo, que preferiu satisfazer os seus próprios interesses, que endureceu sua face em meio à verdade. Mas que nós venhamos ser um povo, que nós venhamos ser uma geração que busca os caminhos do Senhor. Eu trago essa mensagem como um alerta
que você possa estar refletindo a quem você está seguindo, que você possa estar refletindo onde você está congregando, onde você está servindo, em que meio de geração, em que meio de pessoas, em quais mesas você está se assentando. Que você possa estar seguindo verdadeiramente a Cristo, que é aquele que liberta. Que você possa estar pregando o verdadeiro evangelho, não com vergonha, como Paulo nos afirma, eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, pois o evangelho é o poder da salvação em Cristo Jesus. Então que seja dita a verdade. Não diga aquilo que as pessoas querem somente ouvir. É verdade que sim, se você seguir ao Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o seu caminho prosperar. Mas o evangelho não se resume a isso. O evangelho, ele é arrependimento, ele é renúncia, ele é você pegar a sua cruz todos os dias, é morrer para o velho homem e você se tornar uma nova criatura, é uma mudança de mente, é uma nova pessoa, você se tornar em Cristo Jesus, não mais viver você, mas Cristo em ti. Eu deixo essa mensagem no dia de hoje. Que nós não sejamos uma geração corrompida pelos seus próprios costumes, que elege seus ídolos, que segue falsos mestres, mas uma geração que segue o verdadeiro Cristo, uma geração que busca o avivamento verdadeiro, uma geração que busca a verdade do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, o amor de Deus, as graças e as comunhões do Espírito Santo, e as consolações, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém. Tchau, tchau.